Bom, o diabo propriamente, ele tem uma data de nascimento, numa data não muito exata, vamos dizer assim. Ele tem um nascimento. Agora, figuras que responsáveis pelas coisas ruins que nos acontecem, isso sempre existiu em diferentes religiões, diferentes culturas, produzem alguma coisa que possa ser responsabilizado pela as nossas dores. Pode ser um pequeno Deus ou o próprio o Deus mais poderoso daquela cultura, religiões politeístas têm deuses para diferentes funções dentro da vida das pessoas. E, enfim, no caso do diabo propriamente dito, né, o nosso diabo, enfim, dessa forma mais íntima, ele tem uma data de nascimento por volta do século XI, o século XI, e na Europa. Então, o diabo, do jeito como nós o conhecemos, ele é europeu. Muitos gostariam que ele fosse americano, mas não é americano, ele é europeu e é lá do século XI. E é a data aonde esse diabo, tal qual ele é pensado, imaginado pelos cristãos, ele começou a ser construído no imaginário das pessoas e mesmo na teologia a partir do século XI. Já havia uma figura associada ao diabo, mas ele não tinha ainda o formato e a representação que ele adquiriu a partir do século XI. Então já havia no cristianismo a ideia de que havia um diabo, que ele era o anjo caído, mas se a gente pega a iconologia ou iconografia desse período anterior ao século I, a gente vai ver que o diabo ele não é um sujeito de asa de morcego, com pé de bode, chifre, nada, ele é um anjo e que em nada se distingue de outros anjos. Tem um quadro famoso do século IX, onde São Miguel está lutando com o diabo, e se você vira o quadro, inverte a posição do quadro, continua sendo a mesma coisa. Então, quem é São Miguel, quem é diabo ali? Então, é por isso que a gente fala que esse diabo, como está no imaginário do povo cristão, ele é produto do século XI, do século XI para cá. Levou aí uns 300, 400 anos para ele ser construído tal qual ele está hoje, mas ele começa a ser construído no século XI. A Europa começa a viver situações muito dramáticas nesse período do século XI para frente. Os tempos naquele período, o tempo passava de uma forma muito lenta e eles eram longos. Então, a gente fala assim, coisas de um século, 2, 3 séculos. Hoje em dia, provavelmente, isso, por conta da velocidade da comunicação, demoraria coisa de algumas décadas para serem fixadas no imaginário. Naquela época, não. Então, por volta desse período, a Europa começa a viver uma situação onde um modo de vida que estava em construção começa a ser discutido novamente e começa a ser posto repensado e começa a entrar em crise, vamos dizer. Num certo sentido, toda aquela visão uma sociedade e estruturas sociais estáveis, com as suas lideranças, quem manda, quem obedece, quem pode ser rei, quem não pode, quem é o senhor feudal, quem não é. Isso começa. Havia um certo sentimento de que aquele modo de vida era estável. A partir do século XI, esse modo de vida começa a perder estabilidade. E é curioso que também
a partir do século XI, que começa a surgir um novo tipo de arquitetura, que é a arquitetura gótica, né, que começa a apontar para a arquitetura românica que havia anterior ao gótico, era aquelas catedrais quadradas, pesadas, sem janelas, escuras, e a arquitetura gótica parece que ela vai ficando uma arquitetura mais etérea, mais leve, parece que quer começar a flutuar. Isso quer dizer, aquele sentimento de estabilidade, de certeza que havia até o século XI começa a ser também a se fragilizar. A própria, isso acaba sendo representado na própria arquitetura dos templos. Outra coisa, o Papa precisa também de é, a figura do Papa, ou a instituição papal, a centralidade do poder em Roma, começa a exigir que começa a exigir que isso seja mais determinado, mais forte, mais firme. Só que isso você não faz sem a construção de uma razão para fortalecer Roma, para fortalecer o papado. E você acaba precisando de um antagonista para a força do Papa, e não só do Papa, mas nesse período subsequente dos reis absolutistas. Então, o diabo começa a ser uma figura necessária e importante para a estabilidade do poder centralizado na figura do Papa ou dos reis absolutistas. Então, esses reis, a igreja na figura do Papa e os reis coroados pelo Papa acabam sendo uma espécie de contraponto necessário a um mundo perigoso que o diabo, onde o diabo está presente e essas coisas todas. E aí começa a surgir a figura do diabo a ser construído, o cristianismo começa a se expandir de uma forma mais rápida em direção a outras culturas e vai assimilando o imaginário de outras culturas, né? Um diabo com chifre, um diabo que tem uma forma meio animal, meio humana, e isso tudo vai sendo incorporado à figura do diabo a partir do século I. Então, é uma construção social, uma construção do imaginário mesmo. Ele não é útil apenas para a igreja, que tem esse interesse, mas ele é útil para toda estrutura de poder, para toda estrutura hierárquica social da Europa naquele período, que não é só o Papa ou só a Igreja, mas são os senhores feudais, são os reis, a emergência do rei absolutista nesse período, começa a surgir nesse período, toda a estrutura moral, legal da Europa começa a ser construída a partir daí, e o diabo tem um papel importante nessa história, que é a razão de ser para o fortalecimento do poder o fortalecimento dessa estrutura social hierárquica, estável. É um período de crise muito forte na Europa. É uma transição da alta Idade Média para a baixa Idade Média. E esse período de transição são períodos de muita crise. Outra crise na qual o diabo acabou tendo um papel muito importante também é no século XVI, que é um outro período de transição, né? É um período de transição para a modernidade. E o diabo adquire outro comportamento, acaba sendo exigido de outras maneiras, a responsabilidade do diabo aumenta, né? Enfim, são períodos de transição de modos de vida, de estrutura social, de sistemas econômicos, e assim, na avalanche da mudança vai a mudança moral, as chamadas crises morais, né? O mundo está perdido, veja só o que está acontecendo, ninguém mais entende nada. São esses períodos de transição que aonde você precisa de um antagonista de um lado para justificar a condução
de determinados protagonistas da história, os reis, os papas, etc. E tal, né? Os períodos de transição exigem a figura de um diabo, né? Muito bem construído, muito bem recortado. Por que o diabo, de repente, começa coisa que nunca, antes do século XII, século XIII, por exemplo, o diabo nunca poderia tomar posse do corpo de uma pessoa. Ninguém podia ser possuído pelo diabo. Isso era não se imaginava isso, né? O diabo podia tomar posse do corpo de uma pessoa. Isso é coisa posterior, mais próxima à transição da modernidade, para a modernidade, aonde você precisa controlar o comportamento das pessoas, principalmente das mulheres. Então, uma mulher endemoniada ou uma pessoa endemoniada poderia ser morta em praça pública para exemplificar que tipo de poder, para exemplificar que tipo de comportamento essa pessoa não poderia ter. Então, o diabo acaba sendo importante na construção de uma certa moralidade, na condução do comportamento social. Né? Você está tendo um comportamento desviante, isso pode ser atribuído a uma possessão demoníaca, ou qualquer coisa do gênero. Né? Então, o diabo é muito importante na construção da nossa moralidade, na construção da nossa estrutura social, da nossa estrutura de ordenamento social, né? Quem manda, quem está acima, porque você é pobre, porque, enfim. E tudo isso passa a ser administrável através do exorcismo. O exorcismo é uma forma de administrar essa presença demoníaca ou a presença do mal. A outra forma de administrar é você fazer um pacto. Fazer pacto com o diabo também tem uma data, é coisa da média, Idade Média para baixa Idade Média, aonde começa a surgir a ideia dos contratos, né, contratos assinados, e que um contrato assinado tem peso, tem valor e precisa ser cumprido. E aí começa uma grande discussão no interior da igreja, entre teólogos, se é possível fazer um pacto com o diabo ou não. Alguns vão dizer que não, porque o diabo não é de confiança e ele jamais vai cumprir um pacto que ele eventualmente tenha assinado. Ele é o pai da mentira, então ele diz que vai fazer isso e acaba não fazendo. Então, ele não é um contratante, o contrato assinado pelo diabo não é um contrato fidedigno. Você não tem como botar confiança no contrato que ele assina. Então, não pode haver pacto com o diabo. Outros vão defender o contrário, que sim, é possível pacto com o diabo, porque ele tem interesses também, etc, etc. Então, o pacto com o diabo começa a surgir no momento onde se pactuava contratos, que é coisa da Idade Média, enfim, por volta do século, depois do século XI. Os evangélicos são herdeiros, né, desse cristianismo mais popular, vamos dizer. Né? E você precisa do diabo no sentido de que você não pode responsabilizar Deus por determinadas coisas que acontecem com você. Deus não pode ser responsável por determinados níveis ou graus de maldade que acontecem no nosso cotidiano. Isso, em geral, precisa ser atribuído a um antagonista de Deus. E, no caso, o diabo cai como uma luva nessa história. Então, o diabo sempre fez parte do imaginário religioso desse cristão, desse cristianismo popular. E a Igreja Católica, nos níveis mais eruditos, teológicos, enfim, tem uma outra forma de lidar com o diabo, não tem essa familiaridade, essa coisa cotidiana, lidar com o diabo de uma forma cotidiana. O diabo, ele ocupa um outro lugar. E o diabo não, é muito raro um sacerdote, um teólogo católico admitir que uma pessoa esteja possuída pelo diabo.
São situações raríssimas que isso acontece, porque até a admissão de que uma pessoa esteja possuída ou não pelo diabo, tem muito teste para ser feito, se é o diabo ou não, o que está acontecendo. Um psiquiatra tem que ser consultado, analisado de um ponto de vista psicológico, se não é uma doença. Só depois de esgotado uma série de testes e pesquisas é que um sacerdote desse admitiria que uma pessoa esteja possuída. No meio popular não é assim. No meio popular, relou, tretou, o cara tá com um diabo no corpo, né? E aí vai ter que tirar esse diabo de alguma maneira. Os evangélicos herdaram essa cultura popular da igreja católica, que permeia a cultura brasileira, né? Ah, os evangélicos são herdeiros disso. Então, a perspectiva que eles têm com o diabo é uma perspectiva de um diabo muito mais presente no cotidiano, muito mais atuante, que ele entra e sai do corpo das pessoas. Enfim, ele pode ser responsabilizado pelos grandes e pequenos males que acontecem no teu dia a dia, né? Você perdeu uma tesoura em casa é o diabo, ou uma doença muito grave é o diabo. E quer dizer, o diabo ele é muito útil, né? Se você tirar o diabo tanto da cultura popular, enfim, muitas coisas perdem consistência ou perdem uma razão de ser, né? Perde o sentido. No caso das igrejas evangélicas é igual, né? Em algumas igrejas evangélicas, algumas, não todas, mas se você tirar o diabo dessas igrejas, não sobra nada da igreja. A igreja é dependente dessa figura como uma forma de... E não é uma coisa ruim, né? Na verdade, você atribuir o diabo, construir o diabo como responsável por isso, você torna o mal e a maldade uma coisa operacional, operacionalizável. Você pode operar com o mal, você pode cuidar do mal, circunscrever o mal, administrar e gerir o mal que acontece no teu dia a dia, a partir da figura do diabo. Então, não é uma coisa ruim, na verdade uma forma muito sábia que a cultura popular tem de lidar com o mal e a maldade que está no nosso cotidiano. E quanto mais na base da pirâmide social, maior é a quantidade de maldades que as pessoas sofrem. Quanto mais alto você está na pirâmide social, maior é o nível e a quantidade de maldade que você impõe sobre outros. E então quem está na base é o que mais sofre mal. E você precisa do diabo para poder lidar, administrar, tornar inteligível para você não pirar de vez, você vai precisar de um diabo para poder culpabilizar e administrar esse mal que acontece. Então ele está presente de fato na cultura popular como as igrejas evangélicas têm um recorte social muito na base da pirâmide também, então eles herdam essa mesma forma de lidar com o mal a partir do domínio, do controle e da ação do diabo.